Bom dia, povo. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de escola dominical. Nós continuamos aí estudando o livro de Atos a partir hoje do capítulo 16. Que você abra a sua Bíblia na esperança e na expectativa aí de algo novo, né? Que Deus possa nos instruir de uma maneira amorosa, como sempre, né? E essa jornada de Atos, ela é muito linda porque ela vem falando justamente sobre essa expansão aí dessa mensagem de Jesus, que tem um intuito fundamental na vida humana, que é transformar a nós, né, nos transformar por dentro e permitir que essa transformação nos leve de encontro ao outro. Então o Evangelho, ele vem imprimindo uma nova identidade naquelas pessoas em que ele encontra. E isso é muito maravilhoso na fé cristã, né? Porque quando a gente lê lá em Mateus 25, a partir do versículo 31, né, em que Deus vai separar os bodes das ovelhas, né? Aquela história que a gente já conhece. E ele fala assim, né? Ele fala: quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Quando eu tive sede, vocês me deram de beber. Quando eu tive nu, vocês me vestiram. Quando eu estive preso, vocês me visitaram. Venham que vocês vão fazer parte do meu reino. E as pessoas perguntam: mas quando que eu fiz isso por você, Senhor? Quando que eu te vesti? Quando que eu te visitei? Né? E Deus fala assim: quando vocês fizeram a um desses meus menores, pequeninos ou menores irmãos. Que divindade é essa, né? Que nos inspira a não uma adoração vazia, né? Mas é uma adoração prática que nos leva de encontro ao outro. Então ele fala: se vocês fazem isso na humanidade, se vocês acolhem, se vocês cobrem, se vocês dão de comida, se vocês abrigam, né? Vocês me adoram, vocês fazem isso para mim. Isso é para mim uma mensagem, no mínimo, extraordinária de mudança da humanidade inteira, né? Se todo mundo tivesse essa mensagem dentro do coração e essa sensibilidade à voz, né, do Espírito Santo que nos instrui a ir em direção ao outro, eu tenho certeza absoluta que toda a nossa vida seria diferente, né? E hoje, mais uma vez, o texto bíblico vai falar sobre isso, que vai falar sobre Lídia. Então a gente está na segunda viagem missionária de Paulo. E fala assim, no capítulo 16, a partir do versículo 11, a partir do 11. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nessa cidade. Então, para aí no 12. Filipos era uma colônia romana, né? Então, era bem longe de Roma, mas era como se fosse um pedacinho de Roma, bem distante. E ela era provavelmente ali na Grécia. Então é quando Paulo inicia sua viagem missionária pela Europa. E não era um lugar da prática judaica, da religião judaica. A gente vai ver logo embaixo. Versículo 13. E no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Aqui está a característica principal para que dentro dessa cidade não houvessem judeus, pelo menos não haviam nem 10 judeus nesse lugar, porque não existia uma sinagoga ali. Paulo, nas suas viagens, ele era judeu, apesar de ser conhecido como pregador dos gentios, né? Ele era um judeu fervoroso. Então, quando ele entrava na cidade, nessa época aqui da propagação do evangelho, tinha muito essa preocupação com a religião judaica. Então ele sempre ia na sinagoga. Nesse lugar, nessa hora que você vê que ele vai para a beira do rio, para fora da cidade, justamente porque a cidade não tinha sinagoga, e era dia de sábado, o dia da reunião nas sinagogas. E quando não existia isso, as pessoas se reuniam fora da cidade, porque aí se tornava uma religião, né, proibida, né, não bem vista ali dentro daquela comunidade. Então eles iam para fora da cidade e as mulheres estavam ali orando. Paulo se achega a essas mulheres como aquela boa pessoa que carrega a mensagem de Cristo, se achega, se senta, né? Como diz aí os nordestinos, bate uma prosa, começa a conversar, e aquelas mulheres acolhem
aquele homem, aquela fala, né, do Paulo. E eles estão na beira do rio, né? E eles são tão convertidos ali ao judaísmo. Eles não conhecem a mensagem de Cristo ainda. No versículo 14 fala: uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Então fala algumas coisas sobre essa mulher. Ela era vendedora de púrpura. Então púrpura é uma coisa que os romanos usavam muito. Provavelmente essa mulher era uma empresária, hoje, se a gente pode dizer na linguagem de hoje, né? Uma mulher que tinha uma condição de vida boa, e ela era de Tiatira, e ela servia a Deus, então ela era uma mulher convertida ao judaísmo, com certeza. E Deus abriu o coração para que ela entendesse o que Paulo dizia. E no capítulo 15, depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali, e nos constrangeu a isso. Então, ela creu na mensagem, ela e a sua família foram batizadas e ela praticou aqui algo sensacional, sobretudo para aqueles cristãos daquela época, que é justamente a hospitalidade. Olha que bacana. Lídia, ela falou para que eles ficassem em sua casa. E naquela época, por isso que é legal a gente contextualizar o texto, a gente está falando de uma época, cerca de 2000 anos distante de nós, para trás, né? Onde essa prática da hospitalidade, talvez para nós hoje não seja tão, não fale tanto a nossa realidade, porque a gente tem hoje uma infinidade, você viaja, você tem Airbnb, você tem Couchsurfing, você tem ai meu Deus, hostel, hotel, né? Você vai lá, paga, entrou, ficou. Naquela época não, as pessoas faziam longas jornadas a pé, você não tinha carro igual a gente tem hoje, você pega o carro, vai daqui ali rapidinho. E as pessoas precisavam do lugar de pouso, né? De um lugar de acolhida. E isso é muito legal, porque, inclusive no texto que eu citei aí, no Mateus 25, no início, fala: pois eu fui estrangeiro e você me acolheu, né? Eu fico imaginando, sabe o quê? Lá, aquela galera aqui do Brasil, lá de Roraima, que é divisa com a Venezuela, quando teve aquele problemão lá na Venezuela, político, social, que as pessoas migraram em números exorbitantes, né, para dentro do nosso país. Imagina os cristãos daquela cidade ali de Roraima, né, tendo que fazer valer essa mensagem que é de acolher o estrangeiro, né? Em Romanos fala: seguir a hospitalidade. Então é uma característica cristã, não pelo fato de hospedar, mas pelo fato de hospedar em amor, de você demonstrar cuidado com o outro. Então eu imagino que tenha sido um desafio para os cristãos ali de Roraima ter que acolher aquelas pessoas estrangeiras, né, que não eram conhecidas por elas, nas suas casas. E esse é um mandamento de Deus para nós, acolher, abrindo as nossas portas, mas também acolher de uma outra forma, que é acolher a humanidade com o coração. No Setembro Amarelo, que é o mês que a gente está, fala-se muito sobre o suicídio, né? E justamente uma das causas grandes aí do suicídio é a visão de mundo que a gente tem hoje, né? Totalmente individualista, que não acolhe o outro, que não se preocupa com o outro, que está sempre pensando em si próprio, né? Nos seus bens, nas suas posses, nas suas riquezas, na sua família. E como faço para ter mais, né? E o Evangelho ele nos instrui justamente ao contrário, né? John Wesley ele falava sobre isso brilhantemente, né? Eu não lembro agora muito bem, mas ele falava que a gente precisava trabalhar o máximo que a gente puder para juntar o máximo de dinheiro que a gente puder, para repartir o máximo que a gente puder. Então, é constrangedor para mim falar isso para você e pensar nisso na minha própria vida, porque tenho muitas falhas e penso que uma delas seja essa, né? Não fazer valer essa palavra do jeito que ela deveria, mas que a gente possa pensar nessa nova relação entre humanos, né, que o Evangelho nos conduz a ter, que é de olhar para o outro, de acolher o outro em amor, de perseverar em prol do outro, não somente em prol de nós mesmos, como Lídia aqui acolheu, que a gente possa refletir nesse domingo sobre como temos acolhido a humanidade, como podemos, de maneira mais prática e eficaz, ter essa prática da acolhida, tá bom, gente? E que esse domingo seja maravilhoso para nós, seja de reflexão, e seja de alegria, porque Deus ele nos dá uma nova vida. Amém? Um beijo. Fui.